Minha sogra me trancou em casa enquanto eu perdia meu bebê e ninguém apareceu para me ajudar. Meu nome é Sabrina, tenho 26 anos e até aquele fim de semana de maio eu acreditava que tinha uma família que me amava. Morava com meu marido Carlos Eduardo em uma casa pequena, mas aconchegante, no centro de Santa Vitória do Alto, uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, onde todo mundo se conhece e as notícias correm mais rápido que o vento. Quando descobri que estava grávida, há 3 meses, meu coração transbordou de alegria. Carlos Eduardo ficou radiante, e até mesmo Dona Ivonete, minha sogra, pareceu aceitar melhor minha presença na vida do filho. Eu ingenuamente pensei que, finalmente, tinha conquistado meu lugar naquela família. Era sexta-feira quando Carlos Eduardo me disse que precisava trabalhar no sítio do primo durante o fim de semana. Vai dormir na casa da mamãe, Sabrina. Ela gosta de ter você por perto agora que você está esperando meu filho, disse ele, beijando minha testa com aquele carinho que me fazia esquecer todas as pequenas tensões familiares. A casa de Dona Ivonete ficava na rua de trás da nossa. Uma construção antiga de tijolos aparentes, com um quintal cheio de galinhas e um pé de manga que sombreava metade do terreno. Thalita, minha cunhada, ainda morava lá aos 23 anos e sempre me recebia com um sorriso que não chegava aos olhos. Cheguei na sexta à noite carregando uma pequena mala e o carinho de crochê que minha mãe havia feito para o bebê. Dona Ivonete me recebeu com um abraço apertado demais, suas mãos ossudas pressionando meus ombros. Chegou minha netinha, disse ela, olhando para minha barriga ainda discreta. Vamos cuidar bem dela e do bebê, não é, Thalita? Thalita apenas balançou a cabeça, mexendo no celular sem levantar os olhos. Jantamos em silêncio, apenas o barulho dos talheres ecoando pela cozinha mal iluminada. Eu tentava puxar conversa, mas as respostas vinham curtas, cortantes. Havia algo no ar que eu não conseguia decifrar, uma tensão que grudava na pele como a umidade de uma tarde de chuva. Você não está com uma cor muito boa, disse Dona Ivonete de repente, me analisando com aqueles olhos pequenos e penetrantes. Talvez seja melhor você descansar cedo. O quarto do Carlos Eduardo está arrumado para você. Concordei, sentindo realmente um cansaço estranho tomando conta do meu corpo. Subi as escadas de madeira que gemiam sob meus pés, carregando comigo uma sensação de desconforto que não conseguia explicar. O quarto cheirava a naftalina e tinha aquela cama de casal antiga, coberta com uma colcha de chenilha azul que já havia visto dias melhores. Nas paredes, fotos de Carlos Eduardo em várias fases da vida me observavam como testemunhas silenciosas daquele lar. Foi durante a madrugada de sábado que tudo começou a desmoronar. Acordei com uma dor lancinante no baixo ventre, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de mim. Corri para o banheiro, minha camisola grudada no corpo pelo suor frio. Quando acendi a luz, vi algo que me fez o mundo girar. Sangue. Não, 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 murmurei, minhas pernas tremendo. Meu bebê, meu bebê. Gritei por socorro, minha voz ecoando pela casa silenciosa. Ouvi passos apressados no corredor, e Dona Ivonete apareceu na porta do banheiro, vestida com um robe florido e uma expressão que não era de preocupação. Era de algo que eu não conseguia nomear. O que foi, menina? Por que está gritando? Assim? Dona Ivonete, eu estou sangrando. Preciso ir para o hospital. Acho que estou perdendo meu bebê. Ela me olhou de cima a baixo, seus olhos calculistas avaliando a situação. Thalita apareceu atrás dela, os cabelos desgrenhados, mas estranhamente alerta para alguém que acabara de acordar. Calma, Sabrina, disse Dona Ivonete com uma voz que tentava ser tranquilizadora, mas soava falsa. Isso é normal no começo da gravidez. É só um sangramento pequenininho. Vou fazer um chá para você. Não é normal! Gritei, as lágrimas começando a escorrer. Por favor, me leva para o hospital. Algo está muito errado. Foi então que vi o olhar que trocaram. Mãe e filha se comunicando em silêncio, como se já tivessem planejado aquele momento. Meu coração disparou, não só pela dor física, mas pelo medo que começava a crescer dentro de mim. Você vai se deitar, disse Dona Ivonete, sua voz agora firme e autoritária,
Talita, ajuda ela a voltar para o quarto. Eu vou buscar uns remédios. Tentei protestar, mas as dores estavam ficando mais intensas. Talita me segurou pelo braço, seus dedos finos, mas surpreendentemente fortes, me guiando de volta para o quarto como se eu fosse uma criança desobediente. Não precisa de hospital, murmurou ela pela primeira vez. Mamãe sabe cuidar dessas coisas. Quando me deitei, na cama, tremendo de dor e desespero, ouvi o som que selaria meu destino naquela casa. O barulho da chave girando na fechadura do lado de fora. Estava trancada. O som da chave trancando a porta ecoou dentro de mim como um sino funeral. Por alguns segundos, fiquei paralisada, tentando processar o que havia acontecido. Meu corpo tremeu. Não sabia se era pela dor física que crescia a cada minuto ou pelo terror que começava a me dominar. Dona Ivonete! Gritei, batendo na porta de madeira com os punhos fechados. Me deixa sair. Eu preciso ir para o hospital. Silêncio. Corri até a janela, mas ela tinha grades antigas de ferro, daquelas que nossos avós colocavam para se proteger de ladrões. Minhas mãos tremiam enquanto tentava abrir a folha de vidro, mas estava emperrada. Do lado de fora, a rua dormia tranquila sob a luz amarelada dos postes, alheia ao meu desespero. A dor no baixo ventre se intensificava e eu sentia algo quente escorrendo pelas minhas pernas. Não precisava olhar para saber que era sangue. Meu bebê, meu pequeno bebê estava indo embora e eu estava presa como um animal. Por favor, gritei novamente, minha voz já rouca. Alguém me ajuda! Ouvi passos no corredor e meu coração disparou de esperança. Talvez Dona Ivonete tivesse mudado de ideia. Talvez ela tivesse percebido a gravidade da situação. Sabrina! Era a voz de Talita, do outro lado da porta. Não havia urgência, não havia preocupação. Apenas uma calma perturbadora. Talita, obrigada. Me tira daqui, por favor. Eu estou perdendo meu bebê. Eu sei, disse ela, e essas duas palavras me gelaram até os ossos. Mamãe disse que é melhor assim. Como assim é melhor assim? Berrei, socando a porta com mais força. Vocês estão loucas. Abram essa porta agora. Você não entende, Sabrina. Mamãe teve um sonho. Ela viu que esse bebê não era natural, que ia trazer desgraça para nossa família. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Desabei no chão, as pernas não me sustentando mais. As contrações, porque era isso que eram, contrações de um aborto que eu não conseguia parar, vinham em ondas cada vez mais intensas. Vocês não podem fazer isso comigo. Chorei, minha voz ecoando no quarto que agora parecia uma prisão. Onde está Carlos Eduardo? Ele não deixaria isso acontecer. Carlos Eduardo está no sítio. Não tem sinal de telefone lá. Respondeu, Talita com uma frieza que me fez perceber que aquilo não era um acidente. Era um plano. Pela primeira vez em 3 meses de casamento, eu compreendi a verdade sobre aquela família. Dona Ivonete não era apenas uma sogra controladora. Ela era perigosa. E Talita não era apenas uma cunhada invejosa. Ela era cúmplice. Vocês planejaram isso, murmurei, a realização me atingindo como um soco no estômago. Vocês sabiam que isso ia acontecer. Mamãe sempre sabe quando algo ruim está por vir, disse Talita, e ouvi seus passos se afastando. É melhor você aceitar. O que tem que ser, será. Fiquei sozinha novamente, encolhida no chão frio, abraçando minha barriga como se pudesse proteger o que restava do meu bebê. As horas passavam arrastadas, e eu alternava entre gritos de socorro e períodos de desespero silencioso. Por volta das 5 da manhã, quando os primeiros raios de sol começaram a entrar pela janela, eu não conseguia mais levantar. Havia tanto sangue que minha camisola estava encharcada. Eu estava perdendo meu filho ali, sozinha, trancada como uma criminosa. Foi então que ouvi Dona Ivonete conversando com alguém na cozinha. Arrastei meu corpo até a porta e encostei o ouvido na madeira. Vai ser melhor para todos, dizia ela.
Esse casamento foi um erro desde o início. Meu Carlos, Eduardo merece alguém melhor. Mas e se ela morrer, mãe? Era Thalita. E pela primeira vez, havia um toque de preocupação em sua voz. Ela não vai morrer. Mulher forte não morre de uma coisinha dessas. E se morrer? Dona Ivonete fez uma pausa que me arrepiou. Deus quis assim. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou definitivamente. Não era apenas meu bebê que estava morrendo. Era a mulher ingênua que eu tinha sido, que acreditava que amor e família eram sinônimos de proteção e cuidado. Me arrastei até a janela novamente, usando as últimas forças que me restavam. Precisava sair dali. Precisava sobreviver. Não por mim, mas porque agora eu sabia a verdade sobre aquelas pessoas e alguém precisava contar essa história. Peguei um sapato de salto que havia trazido na mala e comecei a bater no vidro da janela. Precisava fazer barulho. Precisava que alguém ouvisse. Socorro! Gritei com toda a força que consegui reunir, batendo no vidro repetidamente. Alguém me ajuda! Estou presa! O vidro rachou, depois estilhaçou. Fragmentos cortaram minha mão, mas eu não parava. Sangue, dor, desespero. Tudo se misturava em uma única necessidade: escapar. Foi quando ouvi a voz de seu Antônio, o vizinho da casa ao lado. Que barulho é esse? Tem alguém precisando de ajuda? Aqui! Gritei, estendendo a mão ensanguentada pela janela quebrada. Estou presa! Me ajudem! Havia esperança. Finalmente, alguém havia me ouvido. A voz de seu Antônio soou como um coro de anjos para meus ouvidos. Através da janela quebrada, consegui vê-lo no quintal ao lado. Um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos e uma expressão de genuína preocupação. Meu Deus, menina! O que está acontecendo aí? Ele perguntou, aproximando-se da cerca que separava os quintais. Seu Antônio, me ajuda! Gritei, minha voz saindo rouca e desesperada. Estou trancada aqui e perdendo meu bebê. Elas não me deixam sair. Vi sua expressão mudar da confusão para o horror quando percebeu o sangue na minha mão e o estado em que eu estava. Não era o tipo de homem que hesitava quando alguém precisava de ajuda. Espera aí, filha. Vou buscar ajuda. Ouvi seus passos se afastando rapidamente. E pela primeira vez em horas, senti uma fagulha de esperança. Alguém finalmente sabia o que estava acontecendo. Não demorou muito para que escutasse vozes alteradas vindas da parte da frente da casa. Seu Antônio tinha trazido Dona Carmen, a vizinha do outro lado, e, graças a Deus, seu José, que trabalhava no posto de saúde da cidade. Ivonete, abre essa porta agora. A voz de seu José ecoou pela casa, firme e autoritária. Ouvi Dona Ivonete respondendo, mas não conseguia distinguir suas palavras. Ela devia estar tentando explicar, mentir, inventar alguma história para justificar o injustificável. Não me interessa o que você está falando, gritou seu José. Tem uma moça trancada aí que precisa de ajuda médica. Ou você abre essa porta agora ou eu chamo a polícia. Foi quando ouvi o som mais doce do mundo. Passos subindo a escada apressadamente e a chave girando na fechadura. A porta se abriu e Dona Ivonete apareceu, mas não era mais a mulher controladora de antes. Estava pálida, nervosa, suas mãos tremendo enquanto me encarava no chão. Sabrina, querida, você está bem? Disse ela numa encenação patética. Eu estava preparando um chá para você lá embaixo. Mentirosa! Gritei, reunindo forças para me apoiar na parede. Você me trancou aqui. Você sabia que eu estava perdendo meu bebê e me deixou aqui para morrer. Seu José entrou no quarto e sua expressão se tornou sombria ao ver o estado em que eu estava. Era um homem que tinha visto de tudo na vida, mas mesmo assim pareceu chocado. Minha filha, precisamos te levar para o hospital agora, disse ele, gentil, mas urgente. Carmen, liga para a ambulância. Antônio, me ajuda a carregá-la. Não precisa de ambulância, disse Dona Ivonete tentando interferir. Isso é coisa
de família. Posso cuidar dela aqui mesmo. A senhora vai se afastar agora, disse seu José, sua voz cortante. Ou eu chamo a polícia para investigar por que uma mulher grávida estava trancada em casa durante uma emergência médica. Thalita apareceu na porta, mas não disse nada. Apenas me olhou com uma expressão que não conseguia decifrar. Havia culpa ali? Ou apenas medo de ser descoberta? Enquanto seu Antônio e seu José me ajudavam a descer as escadas, ouvi Dona Ivonete murmurando algo sobre interferência e coisas que não eram da conta dos outros. Mas sua voz soava distante, como se estivesse falando debaixo d'água. Na ambulância, segurando a mão calejada de seu José, eu finalmente permiti que as lágrimas viessem. Não eram apenas lágrimas de dor física, eram lágrimas de raiva, de traição, de luto por um bebê que eu sabia que não conseguiria salvar. Calma, menina, disse ele, sua voz paternal. Você é forte. Vai passar por isso. Eles me trancaram, murmurei, ainda tentando processar tudo. Minha própria família. Eles sabiam que eu estava perdendo meu bebê e me trancaram. Eu sei, filha. Eu ouvi tudo. Isso não vai ficar assim. No hospital, entre médicos, enfermeiros e procedimentos que pareciam um borrão, eu perdi definitivamente meu bebê. 3 meses de sonhos, planos e amor incondicional se foram em questão de minutos. Mas no meio da dor, uma certeza crescia dentro, de mim. Eu não era mais a mesma Sabrina que tinha chegado naquela casa na sexta-feira. Aquela mulher ingênua que confiava cegamente na família do marido tinha morrido junto com meu bebê. Quando Carlos Eduardo finalmente apareceu no hospital, trazido por seu José que foi buscá-lo no sítio, eu vi no seu rosto não apenas preocupação, mas também vergonha. Ele sabia. Talvez não dos detalhes, mas ele sabia que sua mãe era capaz de coisas terríveis. Sabrina, meu amor, o que aconteceu? Ele perguntou, tentando me tocar. Eu afastei sua mão. Pergunta para sua mãe, Carlos Eduardo. Pergunta para ela por que ela achou que era melhor eu perder nosso filho. Vi suas pálpebras se contraírem e percebi que parte dele já suspeitava da verdade. Mas ele era fraco demais para confrontar Dona Ivonete, e eu estava descobrindo que não tinha mais paciência para homens fracos. Ela disse que você estava delirando, que tinha tido uma febre alta. Ela mentiu, disse eu, minha voz saindo, mais firme do que esperava. Ela me trancou no quarto e me deixou lá para perder nosso bebê. Sua irmã ajudou. E você? Você não estava lá quando eu mais precisei. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carlos Eduardo olhou para mim, depois para o chão, depois para a janela do hospital. Qualquer lugar, menos nos meus olhos. Foi nesse momento que soube que meu casamento também havia morrido naquele quarto trancado. Passei 3 dias no hospital. 3 dias que pareceram 3 anos, com Carlos Eduardo tentando me convencer de que tudo havia sido um mal-entendido. Ele chegava de manhã com flores murchas e um sorriso forçado, falando sobre como íamos superar isso juntos e como sua mãe estava arrependida. Ela quer vir te ver, disse ele na manhã de quinta-feira, sentado na cadeira de plástico azul ao lado da minha cama. Disse que precisa te explicar. Não quero ver essa mulher nem pintada de ouro, respondi, fixando meus olhos no teto do hospital. E se você trouxer ela aqui, eu chamo a segurança. Sabrina, você está sendo muito dura. Mamãe pode ter se confundido, mas ela te ama. Virei meu rosto para ele tão rapidamente que ele se assustou. Pela primeira vez em 2 anos de relacionamento, Carlos Eduardo viu nos meus olhos uma fúria que nem eu sabia que possuía. Sua mãe me trancou em um quarto enquanto eu perdia nosso filho. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. E você? Você a está defendendo. Eu não estou defendendo ninguém. Estou tentando manter nossa família unida. Que família? Carlos Eduardo? Minha voz saiu calma, mas cada palavra pesava como chumbo. Eles mataram nosso bebê, e você está preocupado em manter as aparências. Ele baixou a cabeça, as mãos tremendo. Por um momento, pensei que finalmente estava entendendo a gravidade da situação.
mas quando levantou os olhos, vi apenas a mesma fraqueza de sempre. Sabrina, eu sei que foi difícil, mas... Sai daqui, disse eu, minha voz perigosamente baixa. O quê? Sai daqui! Gritei, e toda na enfermaria se virou para nos olhar. Sai daqui agora e não volta mais! Carlos Eduardo saiu tropeçando na própria sombra, e eu finalmente entendi que estava sozinha naquele mundo. Verdadeiramente sozinha. Foi nessa tarde que conheci Márcia. Ela tinha uns 40 anos, cabelos cacheados sempre presos em um rabo de cavalo, e trabalhava como assistente social no hospital. Apareceu no meu quarto quando eu estava olhando pela janela, vendo a vida normal acontecer lá embaixo. Posso sentar? Perguntou, sua voz gentil, mas firme. Concordei com um aceno de cabeça. Seu José me contou sua história. Ele está preocupado. Com você. Todo mundo está preocupado, murmurei. Mas ninguém pode trazer meu bebê de volta. Não, não pode. Mas posso te ajudar a garantir que isso não aconteça com mais ninguém. Olhei para ela, intrigada. O que sua sogra fez com você tem nome. Violência psicológica e cárcere privado. É crime. E você tem direito de denunciar. Pela primeira vez em dias, senti algo além da dor e do vazio. Senti uma chama pequenininha, mas real, se acendendo, dentro do meu peito. Ela vai dizer que estou mentindo, que eu estava delirando. Tem 3 testemunhas que ouviram você gritando por socorro. Tem os vizinhos que a viram mentir quando eles chegaram. E tem o laudo médico que comprova que você sofreu um aborto espontâneo enquanto estava impedida de buscar ajuda médica. Márcia se inclinou para a frente, seus olhos encontrando os meus. Sabrina, você pode escolher engolir essa dor e fingir que nada aconteceu. Ou pode transformar essa tragédia em força para outras mulheres que talvez estejam passando pelo que você passou. Naquela noite, quando recebi alta hospitalar, não voltei para casa. Márcia me ajudou a conseguir um lugar para ficar na Casa de Apoio às Mulheres de Santa Vitória do Alto. Um projeto pequeno que funcionava numa casa antiga no centro da cidade. Lá, conheci outras histórias que me fizeram perceber que minha experiência, por mais única e terrível que parecesse, fazia parte de um padrão muito maior. Conheci Ana, que apanhava do marido há 15 anos. Conheci Joana, que foi expulsa de casa pelos próprios pais quando descobriram que estava grávida. Conheci Fernanda, que foi forçada a casar aos 16 anos. Cada história era um espelho quebrado da minha própria experiência. Foi numa sexta-feira, exatamente uma semana, depois daquele fim de semana infernal, que tomei a decisão que mudaria minha vida para sempre. Estava sentada na varanda da casa de apoio quando vi Carlos Eduardo chegando. Ele vinha caminhando devagar, como quem carrega um peso invisível nos ombros. Sabrina, disse ele parando no portão. Por favor, volta para casa. Mamãe prometeu que não vai mais se meter na nossa vida. Levantei da cadeira de balanço e caminhei até o portão. Através das grades de ferro, olhei nos olhos do homem com quem havia sonhado construir uma família. Carlos Eduardo, disse eu, minha voz firme e clara. Eu vou denunciar sua mãe. Vou contar para todo mundo o que ela fez comigo. Sua expressão mudou imediatamente. Você não pode fazer isso. Vai destruir nossa família. Sua família me destruiu primeiro. Sabrina, por favor, pensa no escândalo. Todo mundo vai falar. Deixa falarem. Talvez assim outras mulheres não passem pelo que eu passei. Foi então que vi sua verdadeira face pela primeira vez. A máscara de marido preocupado caiu, e no lugar surgiu um homem desesperado para proteger a própria reputação. Se você fizer isso, eu vou dizer que você estava mentindo, que você teve um aborto e inventou essa história toda para se vingar da mamãe. Sorri. Pela primeira vez em uma semana, sorri de verdade. Então faça isso, Carlos Eduardo. Mostra para todo mundo que tipo de homem você realmente é. Ele ficou ali parado por alguns minutos, provavelmente esperando que eu mudasse de ideia. Quando percebeu que isso não ia acontecer, deu meia volta e saiu. Naquela noite,
Liguei para a delegacia e marquei horário para registrar minha denúncia. A antiga Sabrina havia morrido naquele quarto trancado. A nova estava apenas começando, a nascer. 6 meses depois daquele fim de semana que mudou minha vida para sempre, eu estava de pé na frente do Fórum de Santa Vitória do Alto, segurando na mão um papel que representava muito mais do que uma sentença judicial. Era minha certidão de renascimento. Dona Ivonete havia sido condenada por cárcere privado e omissão de socorro. Não foi uma pena pesada. 2 anos em regime aberto e prestação de serviços comunitários. Mas foi o suficiente para que toda a cidade soubesse que suas ações tinham consequências. Thalita, como cúmplice, recebeu 6 meses de serviços comunitários. Mais importante que a punição legal foi o que aconteceu depois que minha história se espalhou pela cidade. 3 mulheres procuraram a casa de apoio nas primeiras 2 semanas após o julgamento. Uma delas era Rosemary, que vivia em cárcere emocional há 20 anos, proibida pelo marido de trabalhar ou ver a própria família. Outra era Cleusa, uma jovem de 19 anos, que descobriu que os pais estavam negociando seu casamento com um homem 40 anos mais velho. Foi sua coragem que me deu força, disse Rosemary, numa das nossas rodas de conversa. Se você conseguiu denunciar a própria sogra, eu posso denunciar meu marido. Aquelas palavras se tornaram o combustível que me movia todos os dias. Durante esses 6 meses, minha vida mudou completamente. Comecei a trabalhar oficialmente na casa de apoio, primeiro como voluntária, depois como coordenadora de acolhimento. Márcia me ensinou sobre leis, direitos das mulheres e principalmente sobre como transformar dor em propósito. Também descobri que tinha uma voz que nunca havia usado antes. Comecei a dar palestras nas escolas, na igreja, no centro comunitário. Falava sobre sinais de relacionamentos abusivos, sobre violência psicológica, sobre a importância de denunciar. Carlos Eduardo tentou me procurar algumas vezes nos primeiros meses. Chegava sempre com flores, murchas e promessas vazias. A última vez que o vi foi há 3 meses, quando me encontrou saindo da delegacia depois de uma reunião sobre um novo caso. Sabrina, disse ele, parecendo 10 anos mais velho. Ainda amo você. Podemos recomeçar em outro lugar, longe da mamãe. Olhei para ele e senti nada. Nem raiva, nem tristeza, nem saudade. Apenas uma espécie de compaixão distante por aquele homem que nunca conseguiu crescer. Carlos Eduardo, disse eu, tocando levemente seu braço. Eu desejo que você seja feliz. Mas isso não vai ser comigo. Você precisa aprender a ser sua própria pessoa antes de poder estar com alguém. Ele baixou a cabeça e nunca mais apareceu. Hoje, enquanto organizava os papéis na minha mesa da casa de apoio, recebi uma ligação que me fez sorrir. Era de Belo Horizonte. Uma organização de direitos das mulheres queria me convidar para falar em um congresso estadual sobre violência doméstica. A história da senhora chegou até nós através de uma reportagem no jornal Estado de Minas, disse a mulher do outro lado da linha. Queremos que conte sua experiência para profissionais de todo o estado. Depois de desligar, caminhei até a varanda da casa e olhei para a rua onde tudo havia começado. Dali, conseguia ver a casa de Dona Ivonete. Estava com uma placa de vende-se na frente. Soube por Márcia que ela e Thalita se mudaram para Montes Claros, para morar com uma prima. Não senti satisfação com a partida delas. Senti apenas uma espécie de fechamento, como quando você termina de ler um livro difícil, mas importante. Meu telefone tocou novamente. Era a Ana, uma das mulheres que conheci na casa. Sabrina, consegui. Saí de casa e estou no apartamento que aluguei. Pela primeira vez em 15 anos, durmo sem medo. Fechei os olhos e senti uma gratidão profunda tomar conta do meu peito. Meu bebê não havia voltado. A dor da perda nunca desapareceu completamente. Mas sua breve existência não havia sido em vão. Cada mulher que eu ajudava a se libertar era uma forma de honrar a memória daquele pequeno ser que me ensinou que eu era mais forte do que imaginava. Naquela noite, sentei na cama do meu pequeno apartamento, o primeiro lugar que era verdadeiramente meu.
e escrevi uma carta que nunca enviaria. Meu pequeno anjo, 6 meses se passaram desde que você partiu. Hoje sei que sua passagem pela minha vida, mesmo tão breve, tinha um propósito. Você me ensinou que eu podia ser corajosa, que eu podia usar minha voz, que eu podia transformar as piores experiências em força para ajudar outras pessoas. Não sei se existe vida depois da morte, mas se existe, saiba que sua mamãe não morreu naquele quarto junto com você. Ela renasceu. E todos os dias, ela escolhe viver de uma forma que faria você ter orgulho. Dobrei a carta e coloquei dentro de uma caixinha de madeira que ganhei de Márcia. Junto com ela, guardei outros símbolos da minha jornada. O pedaço de vidro da janela que quebrei para pedir socorro, que seu Antônio guardou e me deu depois, a primeira carta de agradecimento que recebi de uma mulher que ajudei e a pulseira de crochê que minha mãe fez para o bebê. Eram meus troféus de sobrevivência. Antes de dormir, olhei pela janela do meu apartamento. Lá embaixo, Santa Vitória do Alto dormia tranquila. Mas eu sabia que em algumas casas, outras mulheres talvez estivessem vivendo seus próprios pesadelos. E agora, elas sabiam que havia um lugar para onde ir, uma voz que as defenderia, uma mão estendida para ajudá-las a se levantar. Meu nome é Sabrina, tenho 27 anos e sobrevivi ao pior que a vida podia me oferecer. Agora, minha história é sobre renascimento. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário, quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.